E aí galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo, porque ele retoma alguns conceitos do clássico. O clássico não aconteceu aqui no Brasil, mas o arcadismo sim, o neoclassicismo sim. Então vamos ficar com alguns conceitos dele. Lembrando que já é o nosso terceiro vídeo aqui no canal, da Semana Literária rumo ao Enem, que tá chegando. Se vocês quiserem ver o quinhentismo e o barroco que vem antes, é só procurar aqui no canal. Ou melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem, né? Então clica na descrição que vocês já têm acesso a esses dois vídeos. Antes da gente falar o que é o arcadismo, vamos comparar para vocês entenderem. Por quê? Porque toda escola que vem depois, ela tem o intuito de quebrar a antiga, quebrar os conceitos, quebrar os ideais da antiga. Como assim? Vamos ver. No barroco, enquanto predomina o dilema, a dúvida, a pergunta, o questionamento, no arcadismo eles já querem buscar a resposta, eles já querem pensar, racionalismo, tanto que tem até alguns nomes de peso nesse quesito, né, como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, nomes de filósofos, né? Então, enquanto no barroco era o rebuscamento, o carregamento, no arcadismo era a simplicidade. Enquanto no barroco era o pessimismo, no arcadismo era a ausência de conflitos. E aqui embaixo tem até um texto alegórico de uma obra fazendo referência a uma obra do Cláudio Manuel da Costa, que a gente vai ver mais pra frente. A mesma obra. O que ele quer dizer com aquela obra? Já também resumindo o conceito do arcadismo. Que ali um traje rico e fino, a corte, o encanto lisonjeio da cidade gera um pranto. Já num montes, nos outeiros, uma companhia fiel e doce, que tá até enquadradinho, porque a gente vai notar sim isso lá pra frente, né? Quando a gente for analisar a obra do Cláudio Manuel, a simples choupana, o que é uma choupana? É uma cabana, a tranquilidade gerava alegria. Então o que ele quer dizer com tudo isso? O texto alegórico, ele mostra algo pra gente. Ele mostra que na cidade é mais aparência e menos essência, e no campo é menos aparência e mais essência. Então o que é melhor? O campo, não é? A essência domina no arcadismo. Então, se a essência domina no arcadismo, o que eles vão querer? O campo. Bora agora entender como tudo chegou aqui e como que foi lá pra fora, né? Tudo. Então, na Europa foi o período do século das luzes, o iluminismo, né? Eu queria ser iluminista, mas iluminista eu não posso ser, porque o iluminismo baseia-se na razão e a única razão da minha vida é você. Ó. Então vamos lá. Revolução Francesa, 1789, a nova classe social. Revolução Industrial, a primeira abolição. E em Portugal, como é que foi em Portugal? Já falando da Europa, teve um nome de peso que foi o Eumano Sadino, Manuel Sadino, né? O pseudônimo Bocage, ele pegou para ele o pseudônimo Bocage. O que é um pseudônimo? É um nome que você pega para não revelar o verdadeiro. O Manuel Sadino, ele teve uma vida boa, regrada, mas ele gostou de uma moça que nem ligava para ele. Aí ele fez uma viagem, quando ele voltou ela já estava casada. Olha que triste, né? Que bad. Ele foi um dos grandes sonetistas de Portugal, ele foi um leitor e admirador de Camões. Ah lá, neoclassicismo, retoma alguns conceitos do clássico também. Primeira fase, ele teve duas fases. A primeira fase dele foi plenamente arcade, ele seguiu todos os conceitos do arcadismo. O equilíbrio, o ideal de felicidade, que é o bucolismo, que é o encontro da pastora ideal para ele, né? Que a gente vai ver mais pra frente o que é. O locus amoenos. O que é o locus amoenos? É um local ameno, um local agradável. Nada é angustiante, perturbador naquele local. E ele teve a segunda fase dele, que foi uma antecipação romântica. Um desequilíbrio, uma perturbação, um sofrimento, angústia, a questão da desilusão ali, né? O locus horrendus, a noite, a sombra, a dor, a morte. Olha, uma antecipação do mal do século que a gente só vai ver no romantismo. Então, no Brasil, quando chegou ao Brasil tudo isso? Foi em Minas Gerais, né, que aconteceu ali mais ou menos a situação. No ciclo da mineração, né, do ouro, a Inconfidência Mineira, a Conjuração, a expulsão dos jesuítas. Agora vamos falar um pouquinho das características. Quais são as características do arcadismo? A busca da simplicidade. O que eles queriam? Uma vida tranquila.
a imitação da natureza. Quanto mais semelhante ao natural, melhor. Tinham que imitar o natural. Imitação dos clássicos, greco-romanos, lembra? A mitologia grega, que também, né, recebe aí o nome de neoclassicismo. Por quê? Porque é um clássico, né? Então ele meio que volta ao clássico com alguns ideais, algumas ideias novas. A ausência da subjetividade, como assim? Sem ser externado um sentimento. Ele tinha que amar, porém esse amor tinha que dominar a emoção. A razão domina a emoção. Lembra que eu fiz até essa frasezinha? Eu queria ser iluminista, mas iluminista eu não posso ser, porque o iluminismo baseia-se na razão, a única razão da minha vida é você. O iluminismo foi o período ali que dominou no iluminismo. Então, por isso que a razão dominava. O amor galante, o que é o amor galante? É um amor respeitoso, ele tinha que elevar, porém sem mostrar emoção ali. Bucolismo e pastoralismo, esses estão até em amarelinho porque são muito importantes. O que é o bucolismo? É o homem em harmonia com a natureza. E o pastoralismo? São pastores no campo. O que significava isso para eles? Que era simples. Podia ser simples, mas era perfeita aquela simplicidade. Eles queriam coisas simples. E é engraçado que eles pregavam isso nas obras, simplicidade e tal, né? Mas eles não cumpriam com essa ideia. Eles preferiam a cidade. Agora vamos falar um pouquinho de algumas expressões em latim, né? Alguns clichês árcades, né? Vamos propor assim. Então, locus amoenos, como eu já havia falado, um local ameno. O que é ameno? Agradável. Aquela vida pacata, simples, e essa simplicidade era a solução para o ideal de felicidade deles. Fugere urbem, o que é isso? Fugir da cidade, a questão do bom selvagem, eles queriam fugir do movimento da cidade. Inutilia truncati, que era trancar o inútil, chega de exagero, é até uma crítica para o barroco. Lembra que eu falei que a que vem logo depois tem o intuito de criticar a antiga? Então, criticou ali o exagero do barroco. Chega de rebuscamento, chega de coisa carregada. Quanto mais simples, melhor. Tranca o inútil, tranca o desnecessário. Carpe diem, aproveite o dia, mas é um carpe diem diferente. No barroco também tem um carpe diem, só que no barroco era um carpe diem, vamos colocar assim, mais respeitando os quesitos religiosos. No Arcade não, é um carpe diem mesmo, aproveita tudo que você puder aproveitar. Tiveram alguns pensadores, como eu já havia falado, Montesquieu na política, Voltaire na filosofia, né? O Rousseau na música e o Descartes, né? Falando aquela famosa frase dele, penso, logo existo, que é uma frase que, se a gente comparar com o arcadismo, é uma frase que mostra uma característica do arcadismo também. O racionalismo que eu havia falado, né? Nas características. E em 1700 surgiu locais de estudo. Em 1756, a fundação da Arcádia Lusitana. O que foi a Arcádia Lusitana? Foi uma academia de letras de Portugal, que tinha como uma ordem, uma regra ali, né? O autor que cria a obra para o leitor ler. O trio ali que eu havia mencionado no barroco, a orgânica da literatura. O sistema orgânico, né? Então agora vamos dividir um pouquinho esses períodos aqui para a gente entender melhor. A lírica bucolismo, ela tinha como um nome de peso o Cláudio Manuel da Costa, com obras poéticas, tanto que tinha um poemeto dele que não deu certo, que foi o Vila Rica. Ele também criava sonetos, ele era bem fiel aos princípios neoclássicos. Ele tinha um sentimento nativista. Como assim, Ariel, um sentimento nativista? Ele tinha um desejo de registrar tudo que fosse local na poesia dele. A fixação pela imagem da pedra ele tinha também. Nossa, como assim fixação pela imagem da pedra? Ele nasceu em Minas, em solo pedregoso. Lembra a exploração? Então ele tinha essa fixação, esse fascínio pela imagem da pedra. E tem aqui uma obra dele, que eu já havia mencionado naquele texto alegórico, que aquele texto era interpretando isso, tirando as conclusões a respeito disso. Agora vamos ler a obra em si. Torna ver-vos, ó montes, o destino me torna pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. O que ele quer dizer? Que de uma vida pacata que ele vivia no campo, ele deixou aquilo para experimentar o traje da corte rico e fino da cidade. Para experimentar o quê? Aquelas roupas, aqueles
ternos elegantes que o pessoal da cidade usa. Ele deixou a roupinha simples dele para usar algo mais galante, ou seja, deixou o campo para dar uma chegadinha aqui na cidade. Aqui estou entre almendro e entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, que aqui tá até em, né, quadradinho aqui vermelho, porque eu já havia mencionado aqui, ó, companhias fiéis e doces, né? Então, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana, pode tanto que é choupana, cabana, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, o que ele quer dizer? Que se aquela cabaninha simples, ela vale mais que aquela da cidade, que aquele lisonjeiro encanto. O que é um lisonjeiro encanto? Quando uma pessoa faz um elogio pra você e você sabe perfeitamente que não é verdade aquele elogio, mas ela quer elogiar mesmo assim, você agradece como? Pô, meu, eu tô lisonjeada. O que quer dizer isso? Eu agradeço, mas eu sei que não é verdade esse elogio. Eu sei que você está só me bajulando. Então, através dessa simples palavrinha, quem entende, né, quem sabe o que é lisonjeiro já capta. Opa, peraí. Então ele entendeu que eu tô bajulando, né? Mas quem não sabe pensa que é um elogio. Então, a cidade, o lisonjeiro encanto. Como assim um lisonjeiro encanto da cidade? Quando você vê, porém a beleza é só algo simples, não agrada totalmente a ele. É algo muito frouxo, vamos colocar assim, né? É só um encanto repentino que ele teve, porque se for para ele viver lá, não vai dar certo. Aqui, descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Como assim? Aqui se descansa a louca fantasia. Vai morrer essa ideia dele viver na cidade. E tudo que agora se tornava em pranto, todo aquele sofrimento que ele passou na cidade, se converte em afetos de alegria. Por quê? Porque ele vai voltar pro campo. Então, do campo, ele foi pra cidade. Ele foi à cidade. E da cidade, ele retornou ao campo. Isso que ele quis dizer. Legal, né? Profundo, bonito. Agora, Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga também foi topíssimo, viu? Por quê? Porque ele criou uma obra muito interessante, uma autobiografia, vamos propor assim, Marília de Dirceu. Essa obra é dividida em 3 partes. Por que eu vou falar um pouquinho dessa obra? Porque tem uma perguntinha falando sobre ela. A primeira parte exalta a amada. É uma característica do arcadismo. Ele exalta o bucolismo, a harmonia com a natureza, a racionalidade, a expectativa de um casamento. Na segunda parte, ele expressa a solidão. E na terceira, o pessimismo. Na segunda e na terceira, ele mostra a tristeza, o lamento, aqueles devaneios com a lembrança do passado. Isso devido ao tempo em cárcere. Sim, ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele foi acusado, o Tomás Antônio Gonzaga, ele foi acusado de envolvimento com o movimento da Inconfidência Mineira. Então ele foi preso e exilado na África, olha só. E por que o nome da obra chama Marília de Dirceu? Porque Marília era um pseudônimo da amada dele, a Maria Joaquina Doroteia Seixas, que ela tinha um relacionamento com o Dirceu, que era também um pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga, só que a família nunca aceitou isso. Então ele criou esse nome, Marília de Dirceu, que significa mais ou menos a Maria Joaquina do Tomás Antônio. Olha só. E um detalhe, a cidade de Marília, aqui no interior de São Paulo, recebeu esse nome devido à obra. Olha que interessante. Ele também teve cartas chilenas, que foi em versos brancos, que ele comparava, né? Meio que o Chile com o Brasil, Santiago, que é a capital do Chile, com Vila Rica, e fazia também algumas comparações dos personagens da obra com os da vida real, como ele, por exemplo, né? Então, já da épica sem heroísmo, quem que dominou aqui? O Basílio da Gama, que criou a obra O Uruguai, que foi uma guerra guaranítica do Rio Grande do Sul. Foi um confronto dos índios e das tropas luso-espanholas ali. Ele queria dizer que o herói, o Gomes Andrade, homem branco, né, humilde, simples. E teve também o Frei Santa Rita Durão, que criou o Caramuru, que é muito interessante também o Caramuru. O Caramuru era o herói, o Diogo Álvares, em seu barco que naufraga na costa do Brasil. E aí ele para numa tribo. E nessa tribo ele se encanta por uma índia, a Moema. Porém, na hora de escolher, ele prefere a Paraguaçu do que a Moema, que eram 2 índias. E ele escolheu a Paraguaçu e voltou para a Europa no navio dele com a Paraguaçu. E a Moema
ficou tão triste, tão desiludida, ela foi nadando atrás e ela morreu afogada. Por que Caramuru? Porque quando ele chegou na tribo indígena, ele pegou o bacamarte dele e atirou, vamos propor assim, né? E saiu um fogo, vamos colocar um fogo, né? E esse fogo, quando os índios viram aquilo, ele falou assim, os índios falaram Caramuru, ele é o Caramuru. O que é Caramuru? É o deus do trovão, deus do fogo, né? Vamos colocar assim, né? Deus do fogo, né? Mais deus do fogo até. Aí alguns complementos, vamos colocar aqui alguns complementos. Aqui ó, Maria de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Legal, né? Olha o livro, como é que é. Vamos lá, complementos. A épica é pouca e a lírica já é bastante, né? A morte por amor, coisas assim, nesse quesito aqui ó, de lírica bucolismo e épica sem heroísmo. Nas artes plásticas, quem que dominava nas artes plásticas aqui? O Aleijadinho, que fazia esculturas em pedra-sabão. Lembra até que no Barroco a gente comentou um pouquinho dele? Caiu até uma questão dele. A elevação da natureza, que quem vai estabilizar é o próximo período, o romantismo. O romantismo é sensacional, não percam esse vídeo, hein? Então vamos agora para algumas questõezinhas. Vamos lá. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplado, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali um vale, um monte está mudado, quando pode dos anjos o progresso, dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região não era a região esta não era. Mas que venho a estranhar, se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Então vamos lá, Cláudio Manuel da Costa. No soneto do Claudinho, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma angústia provocada pela sensação de solidão. Acho que não, né, gente? Solidão aqui, angústia provocada pela sensação de solidão. Não detectei isso não. Esse texto aqui, ele mostra mais uma lembrança, porém uma lembrança que fala um pouco de como ele sofreu no agora. Então vamos lá. B. A resignação diante das mudanças do meio ambiente. Gente, essa aqui foi de puxar o lençol do fantasma, né? Vamos combinar. C. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Desconhecido? Olha aqui, ó. Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado. Em contemplá-lo, tímido esmoreço. Aqui ele fala assim até, ó. Cadê? Ali, em vale, um monte está mudado. Se ele nunca apareceu ali, como que ele sabe que está mudado, né? Olha só. Eu me engano, a região esta não era, mas venho a estranhar, se estão presentes meus males. Como assim? Quer dizer que ali ele já conhecia aquele lugar, mas tem alguma coisa mudada ali. Então, como que em face do espaço desconhecido? Não. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Não é muito bem o intuito, né? Mas como o Enem a gente sempre fica em duas, geralmente eu ficaria entre a D e a E. Se não é nem a B nem a C, né? Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. É a E. Sabe por que é a E? Porque ali tem o Fugere Urben, o bucolismo, o locus amoenos. O que é o Fugere Urben? É o fugir da cidade. O que é o bucolismo? A vida pastoril, lembra? O homem em harmonia com a natureza. O que é o locus amoenos? O local ameno, o local agradável. E conforme ele retorna do campo com um desejo de uma vida tranquila, uma vida sussa, né? Uma vida sossegada. E ele mesmo vislumbrava em tudo aquilo ali, tanto até que na parte assim que ele fala assim, ó. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço. Que automaticamente a gente já descarta aquela ali, ó, dúvida existencial em face do espaço desconhecido, né? Porque se ele conhece, né? Então, a tranquilidade dela contrapõe com a realidade, porque o lugar é diferente do que era, olha só, né? Então, é a E.
Agora aqui, Marília de Dirceu, falei que tinha uma dessa? Essa aqui é importante. Vamos lá, é correto afirmar. Tem caráter autobiográfico. O que eu acabei de falar da obra? Minha nossa. Sendo Marília o sujeito lírico de Maria Joaquina Doroteia Seixas, Amor Proibido de Tomás Antônio Gonzaga. Ai, Ariel, mas eu não lembrei de tudo isso na hora. O que eu faço? Bom, pelo menos funcionou comigo até hoje, né? Que é mais ou menos assim, ó. Eu vou ler a 2 e a 3 e depois eu explico, tá? 2. Contém as seguintes características árcades: exaltação ao bucolismo, linguagem coloquial, culto, simplicidade. Se você lembra do nome Marília de Dirceu, mas não lembra como é que é esquematizada essa obra, por exemplo, tem um caráter autobiográfico, a mulher chama Maria Joaquina Doroteia. Se você não lembrar disso, você pensa assim, ó. Marília de Dirceu foi uma obra do período arcadista. O período do arcadismo, né? Melhor. Então, automaticamente a 1 já deve estar certa, porque o foco não é fazer a gente lembrar da obra, porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo leu Marília de Dirceu, mas o foco é as características do arcadismo, porque se Marília de Dirceu é uma obra do arcadismo, então vamos pegar os conceitos do arcadismo. Contém as seguintes características árcades: a exaltação do bucolismo é um conceito árcade? Sim. Linguagem coloquial? Sim. Culto à simplicidade? Sim. Está dividida em 3 partes. Essa aqui você tem que saber, né? Pelo amor. A primeira tem como foco a exaltação amada, que nem eu já havia falado. A segunda, o expresso sentimento de solidão. Enquanto a terceira é fortemente marcada pelo pessimismo. Olha só. Então, o que a gente tira de conclusão com isso? Nenhuma está correta. Não, mentira, gente. Mentira, tá? Todas estão corretas. É a letra B. Todas estão corretas. Então esse foi o vídeo, deu menos tempo até, né, do que o barroco, que foi mais. Próximo vídeo é o romantismo, não percam porque esse vídeo é muito interessante. Inscrevam no canal, comentem aqui se vocês gostaram, comentem se vocês já leram algumas dessas obras, quais escolas também vocês querem, além dessas que eu vou propor aqui para a Semana Literária do Enem. E hashtag rumo ao Enem. Ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.